Martins, o Everton e o Shailon, que é praticamente também da base, né? Começou lá na Chape e veio cedo para o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, o São Paulo aproveitando a base, não é, para descansar os titulares, porque no meio de semana tem Libertadores América, um jogo que é fundamental. Se o São Paulo perder esse jogo para a LDU, adeus viola, né? Agora, eu acho que o São Paulo fez certo. Também acho. Poupar os jogadores, porque Só o resultado... que o time não respondeu nada. Esse que foi em campo não respondeu Ele não nada. respondeu. Mas o mais importante para o São Paulo agora, em que pese ele não vença um Campeonato Paulista desde 2005, convenhamos, o mais importante é não pagar um mico de novo de ficar na chave de grupo. Porque no ano passado ele ficou na fase inicial, quando foi eliminado pelo Tajeres. Agora ele já entrou na chave de grupos, porque foi o quarto colocado, né? Quarto ou quinto, não me lembro, do Campeonato Brasileiro. Ele já entrou direto na fase de grupo. E corre o risco de ficar fora, por conta da derrota inesperada para o Binacional. Então, acho que o Fernando Diniz fez certo. Poupa os jogadores, amanhã volta. Acho até que ele nem deveria ter ido para Ribeirão Preto. Ficasse treinando hoje o time principal. Treina. Jogou lá, voltou de viagem, teve um dia de descanso. Agora é pauleira até o dia do jogo. O Fernando Diniz não deveria nem sequer estar nesse jogo. Nem sequer, porque o São Paulo não está numa situação boa não, no grupo. Ele vai se classificar. Mas eu acho que ele faz certo, porque o jogo mais importante do São Paulo, que a gente vai ter pela frente agora, é esse jogo da próxima semana contra o Binacional. Se o São Paulo tiver... LDU. Perdão, é LDU. Quarta-feira, 9h30. É jogo nosso, né? Exclusivo. É jogo exclusivo nosso. Só vai ver aqui. Se o São Paulo estivesse disputando o título paulista e tivesse esse jogo, eu acho que deveria colocar os dois times em campo. Como o Jorge Jesus cansou de mostrar no ano passado com o Flamengo. Não é o caso. Então foi bom descansar o time. Agora, o torcedor de São Paulo vai querer ver resultado na próxima quarta-feira. O São Paulo precisa ganhar esse jogo. Porque a LDU ganhou do River, vai jogar 2 vezes com o Binacional. Fora, na altitude, não vai ser problema, porque a LDU já está, o Quito já tem altitude. Menos de 1.000. Não, 1.000 metros. Se a LDU vencer esse jogo contra o São Paulo, esse próximo, a LDU praticamente assegura a classificação. E vai pegar um River mordido. Com o River. Mordido. Convenhamos, que pese todos os problemas e as derrotas do River recentes, é mais time que o São Paulo. Mas eles conseguem mudar a chave fácil lá no River, né? Eles perderam agora, já é, porque é um time que está acostumado a disputar tudo, perde, ganha, mais ganha do que perde também, e para eles vai ser... essa derrota do River é que atrapalhou o São Paulo. Sim. Mais do que a própria derrota do São Paulo para o Binacional, porque 3 pontos a menos para o River, né? E ainda tem 2 confrontos, River e São Paulo. São Paulo, olha, é decisão de Libertadores sem ser nesse meio de semana contra a LDU. Aliás, se o São Paulo não fizer os 3 pontos... vai se complicar definitivamente nesse início de competição. A gente vai botar a situação do grupo do São Paulo na tela e a sequência do São Paulo. Olha, esse aí é o grupo, o grupo C. É uma derrota, claro, mas não traz um prejuízo tão significativo assim. São Paulo continua na liderança, tem até uma margenzinha ali que sobra para cima do Mirassol. O Paulo, acredito, vai se classificar, né? No Campeonato Paulista. Eu falei que o Fernando fez certo. Exatamente. Agora, o Mirassol perdeu ontem para o Santos. A minha pergunta, ô Sormani e Quesada, aquela velha expressão que a gente utiliza. Essa sequência agora vai ser o principal vestibular desse São Paulo 2020? A gente tem aí a agenda, Edinho? Coloca na tela aí. Os 5 primeiros próximos jogos do São Paulo, olha, é uma sequência dura, hein? É uma sequência dura. A gente vai colocar na tela daqui a pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia, só para a gente passar essa semana. LDU, quarta-feira no Morumbi, e Santos, sábado no Morumbi. Santos que está crescendo. O Santos está melhorando. Vem melhorando jogo a jogo. Jogou bem contra o Palmeiras. Jogou bem contra a Defensa e Justiça. E fez um primeiro tempo exuberante ontem diante do Mirassol. Yuri Alberto jogando muito bem. Fazendo gol e tudo mais. Eu não exageraria, não chegaria tanto, né? Não gostou? Que ele é aquele jogador da contenção, mas ele está conseguindo chegar mais na área. Já está conseguindo acertar um chute na bola. Já. Eu gostei do Yuri Alberto, viu, Somari? Gostei mesmo. Mas o segundo tempo foi um segundo tempo muito ruim ontem contra o Mirassol. Mas se o Santos continuar nesse crescimento, mostrando evolução jogo a jogo, o São Paulo vai ter dificuldade contra o Santos. Concordo com você. Como vai ter dificuldade da EDU.
Marinho pode voltar? Eu não tenho informação. Já está treinando com bola? Já começou a treinar, mas eu acho que Ele eles não estava no vão. campo, né? Não Na vão, transição. não há necessidade nenhuma, até porque o Santos vai jogar contra o Defensa agora na terça-feira, depois de amanhã. Defensa não, Delfim. Delfim. Delfim na Vila, E tem o sem clássico. torcedor. É o encontro do Delfim com Peixe. Delfim É um encontro dos mares. dos na mares, verdade. exatamente. E o árbitro da partida será sou mais o Mr. Peixe. Netuno. Eu sou mais o Peixe. O Peixe também. O Santos está numa situação de vencendo o Delfim, o Santos já praticamente assegura a classificação. Não é exagero, não. Vai para o 6º ponto. Né? Pensando que com 10 se classifica, ainda tem outros 12 para disputar. O Santos está. A situação do Santos ela é O Santos inversa. pontuou onde poucos vão pontuar no grupo. Exatamente. Na Argentina contra o Defensa. Exatamente. É bom time. Não é só que ele pontuou fazendo um pontinho de empate. Não. Ele ganhou. Fez Ganhou 3 o jogo. pontos. Ele ganhou o jogo. E o empate já seria um ótimo belíssimo resultado. Então São Paulo vai, aquilo que você falou, retornando a São Paulo, que é o nosso tema, vai ter uma semana difícil. LDU na quarta e o Santos no sábado. Não, a sequência dura. Eu vou de boca aqui. LDU na quarta, Santos no sábado, depois River Plate no Morumbi e depois o Red Bull Bragantino naquele jogo que pode ser decisivo para o Red Bull, Sim, que é um confronto de Série A. sim. E o Guarani fecha a sequência de 5 jogos com o Guarani no Brinco de Ouro. Guarani fácil. brigando por vaga também. Por Pode isso que ser eu o jogo da perguntei, classificação. é o vestibular, Quesada? Mas time grande precisa passar por isso, não tem moleza. A referência do futebol brasileiro atende pelo nome de Flamengo. Flamengo na reta final também, só jogo difícil, só jogão. Contra time que estava brigando por algo, vaga na Libertadores Sul-Americana, fugindo contra o rebaixamento, na Libertadores América, os grandes duelos também. É melhor estar nessa situação do que ser eliminado e quarta-feira só ficar vendo pela TV a Libertadores. Como está acontecendo com alguns times, né? Com Olha aí, ó. time específico. Ó na tela Chamado aí, ó. Corinthians. Ó, só pra gente ilustrar o que eu estava falando, ó. 4 jogos em casa. Repare, vai sair só para Campinas, no dia 1º de abril. Mas Vai não é passar o mês de Mas não março é fácil. em São Paulo. Não, tá marcando ali que o São Paulo e Bragantino é no Nabizão ou é no Morumbi? É Morumbi, gente. Esse jogo é no Morumbi. São Paulo e É, Bragantino? São Paulo e Bragantino é no Morumbi. Morumbi. E convenhamos, hein, por favor. Espera um pouquinho. Nada de Nabizão, né? O estádio lá do Bragantino cabe o quê? 5, 10 mil pessoas? É. É a mesma coisa de falar Belmirão. Não, mas o jogo é Morumbi. Morumbi, né? Vão ser 4 jogos no Morumbi E um no sai Brinco de Ouro. vai pro Brinco. A viagem mais longa É Campinas. é Campinas. O São Paulo tem que se aproveitar disso também, gente. Em que pese o Não fato... ter viagem já é uma grande coisa, porque o jogador já sai do Morumbi direto para casa, né? Não precisa pegar avião, porque também toda hora essa rotina de aeroporto, ainda mais estando em São Paulo, tem que pegar ônibus até Guarulhos. Não é fácil. Então, na questão de logística, não tem nenhuma reclamação aí, né? Nada que possa atrapalhar o São Paulo. Agora você tem que ver os adversários. A LDU é sempre um time chato, Santos e São Paulo sempre fazem grandes jogos, o Santos está numa fase melhor. E aí esse tal de River Plate. O detalhe é o seguinte, esse jogo contra o River Plate pode de repente selar definitivamente a saída do São Paulo da Libertadores, né? Vai ser o primeiro jogo do Se o São River. Paulo tropeçar com a LDU, esse jogo contra o River Sim. é matar ou Morrer. Acho eu que vai ser o primeiro jogo do River depois da partida de ontem. Não, o River joga com o Binacional essa É jogo semana. binacional. Ah, tá certo. Binacional. Binacional. Então vai ter mais um jogo para acabar com a ressaca, né? Que é esse jogo contra o Binacional, vai ser em casa, provavelmente para vencer. Vai ter público esse jogo? Porque teve um problema lá da final da Libertadores, tinha um problema, não me lembro que. Acho que tem público, né? Tem público, sim. Tem público, desculpa. O problema foi lá no final de 2018. Exato, tô Já fazendo pagou. confusão. Já pagou. Então, não, é porque havia possibilidade, inclusive, do River Plate jogar contra o São Paulo sem público. Me ajuda aí, produção. Tem um probleminha, assim, com o estádio do River. Acho que tem um probleminha, assim. Inclusive, o São Paulo estava pensando, havia essa possibilidade. Só se, salvo engano da minha parte, estou confundindo alhos com bugalho. Mas é uma semana complicada. São 5 jogos decisivos. A vantagem é de 4 serem no Morumbi e o mais longo em Campinas contra o Guarani. Pois é. E, gente, agora um assunto que eu estou curioso também, que eu vou ter que levantar aqui, já que estamos falando do São Paulo. Daniel Alves, ele vira, para mim, ele aos pouquinhos já começa a se soltar nessa função no meio-campo. Para mim, ele está jogando bem. Ele está jogando bem.
Só que eu não consigo entender a convocação para a seleção brasileira como lateral direito. O que vocês acharam, hein? Ninguém consegue. Mas aí o seu estranhamento se dá em cima do Daniel ou do Tite? Os dois. Porque se o Daniel se apresenta ao São Paulo e diz que não quer mais jogar como lateral, por que no São Paulo ele não pode jogar como lateral e para a seleção ele serve como lateral? Porque ele acha que no São Paulo ele vai ser muito mais útil, até porque ele ganha super bem, jogando no meio. Mas se ele não está jogando na lateral, como é que o Tite convoca um jogador para a posição? Aí, então tem que perguntar pro Tite. Pois é. Aí eu acho que o problema maior é o Tite. E entendo, ele você escuta, no São Paulo eu vou jogar aqui porque aqui eu posso ser mais útil. Beleza. Na seleção, como é seleção brasileira, e eu quero jogar na seleção brasileira porque eu gosto, e eu tenho esperança de disputar a próxima Copa do Mundo, eu jogo de lateral. Até porque lá no meio eu não vou ser útil, porque tem gente melhor do que eu. No São Paulo e no futebol brasileiro, se eu jogar no meio, eu vou ser muito útil. Se eu jogar na lateral, eu posso não ser tão útil assim. Então, do lado do Daniel, eu compreendo. Eu acho que dá para entender também da parte do Tite. Agora, se o Rafinha tivesse em forma, que ele está machucado, o lateral para mim teria que ser o Rafinha e não o Daniel Alves. Nós temos um problema sério aí. Qual é, pessoal? Nós não temos grandes laterais pela direita, né? Olha, nós temos o William, que era do Internacional de Porto Alegre. Vai continuar com o Daniel Alves. Ele tá na Alemanha. Onde é que ele joga? No Hamburgo? Onde é que joga o William? Eu imagino. Nós temos o Emerson, que era do Atlético, foi vendido para o Barcelona. E aí o Barcelona emprestou ao Betis. Continuamos com o Daniel Alves. Continuamos. Vai embora. Tem o Leonardo Gomes, do Grêmio, está lesionado. Com o Daniel Alves. Temos o Fagner do Corinthians, continuamos com... Danilo, estou pensando nos jogadores jovens. Continuamos com o Daniel Alves. Tem o Danilo, eu lembrei aqui. Danilo só se machucou na Copa, continuamos com o Daniel Alves. É um grande problema. Militão, que poderia jogar ali, continuamos com o Daniel Alves. Nós não temos o lateral. Agora eu concordo, se eu fosse o Tite, eu respeito muito o Tite, mas se eu sou o Tite, eu não levo um jogador que não está atuando naquela posição. Ele é meio campista, então que leve o Daniel